Minhas irmãs, meus irmãos, que Jesus nos abençoe e nos guarde nesse momento, desse recomeço. E nós acreditamos, temos esperança verdadeiramente, e é um recomeço para não mais a gente parar, dessa vez não mais. A gente foi realmente orientado sobre o mês de outubro como sendo o mês mais adequado, o mês mais ideal, porque o processo de vacinação já estaria em grande escala e a gente teria um pouco mais de segurança para desenvolver essas atividades. Então, todos os cuidados que a Simone falou, eles continuam sendo necessários, e uma das motivações primordiais que precisa nortear cada um de nós é o zelo e o cuidado com o nosso semelhante, o zelo e o cuidado com o outro. Antes da gente pensar que isso tudo é muito chato, que isso tudo é muito burocrático, que eu já queria abraçar, que eu já queria voltar ao normal, nós precisamos, antes de tudo, pensar nas necessidades de todo mundo. Eu tenho avisado os trabalhadores que evitem o impulso de tocar, de abraçar, tenham muito cuidado, porque nós precisamos dar exemplo para vocês, ao mesmo tempo que vocês precisarão acompanhar momentaneamente esse processo. Por isso que a gente intercalou uma cadeira após a outra, para manter a ideia do distanciamento. Então, essas cadeiras que estão com a plaquinha vermelha são aquelas que a gente não senta. As outras estão livres para a gente sentar. Agradeço demais a compreensão de vocês. Quero dizer para vocês que nós queremos fugir completamente a qualquer forma de interface religiosa, com todo respeito. Eu vou explicar por quê. A interface religiosa, ela cria uma situação em que quem está falando aqui lhes parece perfeito, o que não é verdade. A interface religiosa cria uma situação em que vocês são os que recebem, e sou eu, e somos nós, os trabalhadores da casa, que estamos dando algo a vocês. Quando a gente foge da interface religiosa para seguir a revolução crística, para seguir a revolução Cristo, para seguir a revolução da mensagem que ele trouxe, nós nos compreendemos todos na mesma situação, todos como criaturas falhas, todos como criaturas de carne e osso, todos como criaturas que podemos ter os nossos tropeços, mas nos coloca como aprendizes desse Cristo lá no Monte das Oliveiras, em que a gente se senta para escutá-lo. E ao escutá-lo, a gente começa a refletir sobre o que poderíamos aplicar, de que maneira nós poderemos estudar a nós mesmos, confrontar a nós mesmos com esse Evangelho e estabelecer um roteiro de transformação e de mudança efetiva. Nós precisamos fugir a essa farsa e precisamos fugir a essa mentira, que é a gente se apresentar como religioso, se apresentar como perfeito, se apresentar como uma pessoa que já está muito evoluída espiritualmente, ou porque a espírita é a elite do pensamento. A gente tem que fugir dessa concepção para entender que as almas, os espíritos, reencarnam e atuam nas mais diversas esferas. Existem almas iluminadas no catolicismo, existem almas iluminadas no evangelismo, existem almas iluminadas no budismo, existem ateus que são almas iluminadas, embora ateus, em que muitas vezes o ateísmo de Stephen Hawking lhe é necessário
para o intercurso de determinadas pesquisas que ele vai fazer. Mas de uma forma ou de outra ele está cumprindo com uma missão no âmbito das pesquisas da astrofísica e nos revelando, mesmo que ele não tivesse consciência, nos revelando a consciência cósmica, Deus, o Senhor Supremo do Universo. Vocês estão conseguindo me acompanhar, me entender? Isso faz com que esse espaço aqui não seja um espaço de misticismo de atalho. O que é que eu estou chamando de misticismo de atalho? Eu estou com problema com meu esposo, eu vou lá na casa de Francisco porque eu vou resolver o problema com meu esposo. Não vai. Eu estou com um problema financeiro e eu vou resolver meu problema financeiro a partir da ideia de ir na casa de Francisco. Eles vão lá me aplicar uns passes e eu vou colocar uma mediúnica para mim e eu vou atender os meus obsessores lá e o meu problema financeiro vai ser resolvido. Não vai. Eu vou simplesmente transferir para a casa de Francisco aquilo que eu preciso decidir na minha vida. Eu vou para o acolhimento fraterno porque eu quero que eles decidam o meu caminho. Você não vai encontrar isso aqui. E se encontrar, eu peço que você denuncie para mim, porque isso não é acolhimento fraterno. Simplesmente isso é condução da vida do outro. E nós não fazemos isso, porque respeitamos o livre-arbítrio e a individualidade. E o aprendizado é individual. Não tem na Bíblia a salvação é individual? O aprendizado é individual. Nós precisamos aprender a caminhar com os próprios pés, para deixar de depender de médium, de guru, de pregador, de liderança, para depois não estar, como muitos órfãos estão por aí, decepcionados com determinadas lideranças que estavam em erro, que estavam em descaminho, que estavam vivendo verdadeiros quadros obsessivos, piores do que os seus. Por isso, se colocar por igual aqui. Nós estamos aqui para estudar, e o estudo nos ilumina. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Essa é a função desse nosso encontro. Mas Newton, eu tenho obsessores, eu vou dizer para você, eu também. Mas Newton, eu tenho defeitos, e eu vou dizer para você, eu também. E nós estamos aqui sob a misericórdia de Deus, para tentar nos corrigir, para tentar nos transformar, para tentar ser melhores. Mas aí, a gente está criando uma fraternidade na forma de estudo com esse objetivo. O principal é esse momento aqui. Eu vou explicar isso espiritualmente. Quando você entra em contato com a ideia nova, com a ideia renovadora, com a ideia revolucionária e espiritual, quando você entra em contato com o Evangelho do Cristo, através das interpretações que os Espíritos fizeram, através da inspiração que nós recebemos durante uma fala, durante um acolhimento fraterno, durante um diálogo, você começa a ter insights, você começa a se desligar dos seus vícios mentais, você começa a racionalizar os seus processos de uma outra maneira, sob um outro prisma. E aí, o obsessor que lhe acompanha, porque todos temos, ele começa também a sintonizar com essas ideias. Pode ser que ele não aguente, pode ser que ele não resista. Se isso for muito verdadeiro, se você fizer esse caminho com muita verdade no seu coração, eu garanto a você que ou você converte o seu obsessor para o bem, e para perceber que não adianta lhe perseguir, porque você está assumindo uma postura de humildade, no sentido de se libertar do velho caminho, ou você vai fazer com que o obsessor saia, porque ele vai saber que está perdendo o tempo dele com você. Quando você reflete sobre determinados aspectos do relacionamento, da convivência, daquilo que o Cristo nos ensinou, sobre fazer ao outro aquilo que nós quereríamos que o outro nos fizesse, você melhora o seu relacionamento com o seu esposo,
você começa a rever determinadas posturas suas que desencadeiam as dele. E você começa a rever determinados aspectos em que você cobra menos do outro e você começa a avaliar o que é que há no seu comportamento que é capaz de propiciar aquelas situações. E você vai começar a perceber que no campo financeiro, profissional, você tomou algumas decisões e você deixou-se levar por algumas ilusões e você arriscou um passo maior do que as pernas. E você vai começar a perceber que você é o grande responsável pelo seu destino. Que as suas decisões levaram você até ali onde você está. E que por isso você está onde está. E que não é culpa de A, B, C ou D. Porque essa é uma postura infantil diante do teu destino existencial. Essa postura infantil, ela vai acabar fazendo com que você viva uma vida de ilusão. E fazendo com que você sempre esteja projetando em alguém aquilo que é seu, problema seu, demanda sua, algo a resolver dentro, e não é algo que se resolve fora. Eu vou ler uma passagem da Bíblia, eu gosto muito dessa tradução da Bíblia de Estudo Scofield, para que vocês reflitam sobre algo que a gente esquece. Está em capítulo 2 de Gênesis, e diz o seguinte, olha só que interessante o verso 7. E formou o Senhor Deus o homem, pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Você já parou para pensar na anatomia do sopro? Você já parou para pensar de onde vem o sopro? O sopro, se você quiser experimentar aí por trás de sua máscara mesmo, vem de dentro de você. O sopro vem de dentro de você. Ele é o resultado de um esforço que você acaba fazendo. Mas você precisa mobilizar os seus condutos pulmonares, respiratórios, para soprar. Mas é algo que vem dentro de você. É algo que vem com o seu cheiro, é algo que vem com o seu hálito, é algo que vem com a sua estrutura, é algo que vem com o que você tem de dentro de você. Então pare para refletir. Deus soprou para que você e eu existíssemos. A alma que somos, encarnados, o espírito que somos, é o resultado desse sopro. E se o sopro vem de dentro, nós viemos de onde? De dentro de Deus. Mas você não parou para pensar nisso, e você se apequena. Você não parou para pensar nisso, e você se vitimiza. Você não parou para pensar nisso, e você vive se arrastando. Você não parou para pensar nisso, e você vive se diminuindo. Você não parou para pensar nisso, e você vive se desvalorizando. Você não parou para pensar nisso, e você vive olhando em volta e se sentindo a vítima do universo. Quando você detém potenciais luminosos que vieram do mais misterioso momento da criação, que Allan Kardec tentou descobrir e não conseguiu com os espíritos, porque ele perguntou como e quando os espíritos foram criados. E os espíritos disseram: você vai entrar no labirinto, porque nós também não temos resposta. Isso é um mistério divino. Mas se Deus soprou para que existíssemos, a partir do que há dentro dele, nós somos reflexo dele. É exatamente por isso que o Cristo vivia dizendo: você é um mentiroso, se você diz que ama a Deus que não vê, se você não ama aquele que você vê. Você é um mentiroso se você acredita
que ama o que é invisível, quando você não consegue nem amar o que está perto de você. O curioso é que os hindus intuíram isso. Vocês já viram aquela expressão hindi, chamada Namastê? Eles dizem: o Deus que há em mim, cumprimento o Deus que há em você. Não é porque eles acreditam em vários deuses, não. É porque eles acreditam que você é manifestação divina. Olha um pouquinho para a pessoa que está do teu lado. Dá uma olhadinha para essa pessoa que está do teu lado por um momento. Tá? A pandemia também veio intimar a gente a ter uma melhor qualidade de convivência, de percepção do outro. Muita gente se suicida porque é invisível. Tem uma música que fala sobre isso. Uma música que simplesmente diz que aquele cara do apartamento nunca foi visto por ninguém, que ele era invisível. Então nem a dor dele era visível. E a gente precisa tornar o outro visível na nossa vida. Às vezes a gente passa muito ao largo, a gente esquece que todo mundo é feito da mesma essência, a gente esquece como é que a gente deveria se tratar uns aos outros, a gente faz prevalecer nossas ideologias, nossas visões políticas, nossas visões partidárias, nossas visões, e esquece que o outro também é alguém, e o outro também é feito da essência da qual eu sou feito. Então nós somos completamente iguais nesse sentido e tivemos a mesma origem e deveríamos nos respeitar um pouco mais e vencer essa atmosfera de intolerância que é obsessiva coletiva e que tem se instaurado sobre a mentalidade de muitas pessoas em nosso derredor. Compreender esse simples aspecto de que todo mundo é sopro de Deus faria com que a gente reverenciasse o outro. Não estou falando de adorar o outro, porque a gente adora só a Deus, segundo o capítulo Lei de Adoração do Livro dos Espíritos, mas eu estou dizendo que eu posso prestar reverência ao outro com um olhar, já que eu não posso abraçar diante da pandemia. Eu posso reverenciar o outro com um tchauzinho, eu posso reverenciar o outro dizendo que eu estou abraçando a distância, mas eu posso reverenciar o outro fazendo a caridade a ele. Eu posso reverenciar o outro fazendo algo por ele, ajudando-o nas suas dificuldades, ajudando-o nos seus problemas. Ajudando não quer dizer resolvendo, porque existe uma parte que é só sua. O Cirineu não carregou a cruz inteira. O Cirineu carregou uma parte da cruz. E durante uma parte do caminho, Jesus fazia questão de dizer que aquela cruz era dele. E é muito importante pensar nisso, na nossa essência e na cruz. Porque a mensagem do Evangelho segundo o Espiritismo que eu separei fala sobre o limite da encarnação e sobre a necessidade da encarnação. Ele diz o seguinte: quais os limites da encarnação? Quem responde ao Espírito, que foi conhecido no catolicismo como São Luís. A encarnação não tem, propriamente dizendo, limites claramente traçados. Se entendermos por encarnação o envoltório que constitui o corpo dos espíritos, visto que a materialidade deste diminui à medida que o espírito se purifica, em certos mundos mais avançados que a Terra, ela já é menos compacta, menos pesada e menos grosseira, e consequentemente menos sujeita às vicissitudes da vida. Em estágios mais avançados, ela é diáfana e quase fluida. De estágio em estágio, ela se desmaterializa e acaba por se confundir com o corpo espiritual ou perispírito. Então, o que você está enxergando agora, olha de novo um para o outro aí. O que você acaba de ver é provisório. Isso passa. Isso não é permanente. Às vezes a gente se preocupa tanto com a nossa estrutura física. Não estou falando de cuidar da saúde, porque precisamos cuidar da saúde. Mas a gente extrapola a um nível
de uma preocupação obsessiva, e esquece que isso vai descer a cova, e esquece que a nossa necessidade é desmaterializar-se. Por quê? Porque a nossa essência nunca foi a essência material. Nós temos uma casa, um lar, que é puramente espiritual, sopro divino. Esse é o nosso verdadeiro lar, para onde a gente precisa voltar. Mas depois que a gente reunir todo o aprendizado de todas as encarnações sucessivas, para que a gente possa voltar para casa. Começar a perceber isso com muita clareza é libertador. Te liberta de tantas coisas. Eu garanto que vai te libertar de alguns medos. Eu garanto para você que vai te libertar de alguns sofrimentos. Porque eu vou olhar para minha mãe e vou visitá-la e vou dizer, no meu pensamento, não vou ficar dizendo isso para ela, é claro, né? Mas eu estou dizendo para ela até logo. Eu estou dizendo para ela, mamãe está indo. Eu estou dizendo para ela, estou me despedindo, mamãe. Estou dizendo para ela e fazendo daqueles minutinhos que eu fico com ela, os mais preciosos. E estou fotografando o sorriso dela e o olhar dela para nunca mais eu esquecer. Porque eu sei que ela vai partir, não é ilusão, tu não foi enganado. Você pensa que você foi enganado. Quando a vida tira um parente teu, você pensa que você foi enganado. Não, o engano é um auto-engano. Você que produziu essa ilusão. Você já participou de vários velórios. Por que a morte não visitaria a tua casa? Visitou do vizinho, visitou do andar de cima, visitou do andar de baixo. Por que você seria tão privilegiado ao ponto da morte não poder visitar a sua casa? Nós olhamos uns para os outros e estamos olhando para algo que está passando. Eu estou me despedindo de vocês agora mesmo, porque eu também estou indo. Porque na verdade nós todos estamos aqui numa trajetória provisória de testes, de aprendizados, para tentar sair daqui com um pouco mais de luz, a luz de nossas consciências, das virtudes produzidas no suor das provações e das expiações. Nós precisamos tomar essa consciência, e eu digo para vocês que tomar essa consciência não é fácil, mas se todo dia você trouxer essa reflexão, se todo dia você começar a pensar nisso, você vai dizer assim: poxa, briguei com meu irmão, que besteira. Isso vai passar, mas isso é tão pequeno diante da coisa maior. Em breve eu vou morrer, então o que vai acontecer? Por que eu estou deixando essa pendência? Veja como tudo vai ficando pequeno. A consciência da nossa mortalidade física, ela é didaticamente importante para a gente ampliar a consciência da nossa imortalidade espiritual, sopro divino que nunca se dissipa e que nunca se apaga. Por isso, nós vamos resumir aqui, para a gente poder sair daqui, desse encontro nosso, da Casa de Francisco, chamado de Sociedade de Estudos Espíritas Casa de Francisco, para a gente sair daqui. Primeiro, eu não estou ali naquele lugar porque estou buscando religião. Segundo, eu estou ali naquele lugar porque estou buscando aprender com o Consolador, aquele Consolador que Jesus prometeu em João 14, versos 14 a 26. Eu estou indo para lá para encontrar outras pessoas que, como eu, estão cansadas de ser a mesma pessoa, cansadas de viver o mesmo ciclo vicioso, cansadas de viver a mesma realidade e tropeçar nas mesmas pedras. Eu quero remover as pedras. Eu quero realmente tornar essa doutrina aí, que eles chamam de espiritismo, porque as coisas têm que ter um nome, para mim esse nome não me interessa, por isso que eu gosto de chamá-lo de Consolador. Então,
Eu estou aprendendo com as leis da natureza que esses mortos, que não estavam mortos, vieram revelar a um cientista do mundo invisível chamado Allan Kardec, que é um apóstolo de Jesus reencarnado, e o próprio Cristo veio ter com ele em reuniões mediúnicas para fortalecer a ideia da falange do Consolador a atender a humanidade para dissipar a ignorância. O nosso maior obsessor é a ignorância a respeito de nós mesmos, a respeito de Deus, a respeito do outro, a respeito da vida daqui, da vida de lá, do intercâmbio entre esses dois mundos. A nossa maior ignorância é a nossa verdadeira alienação. Não é a alienação da classe operária, não é a alienação ideológica, não é a alienação política. A nossa maior alienação é essa ilusão de acharmos que somos o corpo. E como somos o corpo, nós somos diploma. E como somos diploma, nós somos o anel de formatura. E como somos doutorado ou mestrado, a gente tem o direito de pisar no outro ou se sentir mais importante. Porque essa comparação é, na verdade, uma forma sôfrega tua de tentar se libertar do teu complexo de inferioridade. Comparar-se para diminuir o outro, porque o outro é negro, porque o outro é branco, porque o outro é amarelo, porque o outro é bonito, porque o outro é feio, ou porque o outro é alto, porque o outro é baixo. Essas comparações são puramente materialismo. E o Espiritismo, com Allan Kardec, diz que nós não vamos combater católicos, não vamos combater evangélicos, não vamos combater budistas, não vamos combater senão uma coisa: o materialismo. E nós vamos sim sacudir as pessoas para dizer: você não morre. E nós vamos sim sacudir as pessoas para dizer: você é imortal. E nós vamos carinhosamente falar para uma mãe e para um pai: pode chorar, porque dá saudade daquele corpo, mas teu filho é mais do que corpo. Pode chorar, o choro de saudade não é ruim, mas não se revolte. Deus não tirou ele de você, ele só voltou para casa. Você que está fora de casa, e você precisa entender que fora de casa a gente cumpre com o dever, a tarefa, a missão de mãe, de pai, de irmão, de amigo, de profissional. E depois que a gente conclui a nossa tarefa, é que a gente volta para casa. Uma das primeiras vitórias que Deus quer de ti é você enfrentar a vida até o último suspiro. É você conseguir chegar até o último suspiro do sopro de vida. Você simplesmente chegar até o último suspiro para voltar para casa. Então isso sim, nós temos o compromisso de divulgar, nós temos o compromisso de falar com as pessoas, nós temos o compromisso de consolar, de servir de instrumento a esse Consolador em todas as circunstâncias. E para encerrar, eu quero agradecer a Deus. Eu quero agradecer a Deus porque os nossos erros humanos planetários, vou repetir e vou grifar, os nossos erros humanos e planetários nos trouxeram essa pandemia. Porque se eu só agradecesse a Deus pela pandemia, vocês iam interpretar que eu estou atribuindo a pandemia a Deus. E não estou. Está na permissão dele, não quer dizer que ele é o causador. O causador somos nós, humanidade terrena, que desrespeitamos a natureza e andamos, muitas vezes, a partir de nossas próprias paixões e elucubrações limitadas, tacanhas, tíbias. Mas eu quero agradecer, sabe por quê? Não achem absurdo, porque ele arrancou o templo de fora para tentar instaurar o templo de dentro. Porque ele fez e desafiou a cada frequentador que me abordava no WhatsApp. E eu dizia: pega uma garrafa d'água, faça uma oração, peça a Deus para colocar aí nessa garrafa d'água algum medicamento espiritual para você beber com fé e você conseguir superar. Abra o Evangelho em casa,
chame a sua família, leia uma página do Evangelho, faça uma oração, peça a Deus, reflita, estude uma obra que te eleve, saia do seu lugar comum, saia desse monoideísmo de suas ideias, para que você possa crescer. Mas a menina está incorporada, chame o nome dela, converse com ela, explique ao Espírito o contexto que está havendo, que ambiente de casa não é ambiente para isso, que ele precisa respeitar esse momento, que você vai orar por ele. Eu tive que ensinar mediúnica para as pessoas, ensinar passe para as pessoas, ensinar água fluidificada para as pessoas, porque essa é a verdadeira função do centro espírita. A verdadeira função do centro espírita não é tornar você um dependente daqui, para que eu me sinta alguém melhor porque estou lhe ajudando. Não, é ensinar você a viver, é fazer com que você não precise mais daqui, e fazer com que você seja luz onde você for, e fazer com que você não seja um pedinte ou um mendigo, porque você é sopro de Deus, não tem que ser pedinte nem mendigo de nada. Você simplesmente tem que fazer a sua parte. Essa é a função dessa sociedade de estudos espíritas, Casa de Francisco. E os trabalhadores sabem que eles estão todos com os dias contados, porque em breve tempo, um dia, eles ouvirão de cada um de nós dizer: o que é que você ainda está fazendo aqui? Por que é que você já não fundou um núcleo em outro lugar? Por que é que você não foi ensinar em outro lugar? Por que é que você não criou um canal do YouTube para você ensinar as pessoas a respeito de tudo que você aprendeu? Por que é que você... E assim, e assim, e assim, e assim. Porque era assim Jesus. Jesus não tinha templo. Ele falava debaixo dessas árvores. Ele não tinha templo, não. E que bom que ninguém é dona dele. É o homem mais livre que passou sobre a face da terra. Ele só era escravo de uma coisa: da vontade de Deus. E aí eu encerro pedindo que você se pergunte. Sua tarefa para levar daqui é se perguntar: qual é a vontade de Deus na minha vida? Qual é a vontade de Deus para eu saber qual é o verdadeiro compromisso que eu tenho aqui na terra? Qual é a vontade de Deus para mim? A cada sábado, esse é o diapasão de quem falar aqui em público. A cada sábado, esse é o diapasão de todo trabalhador da casa espírita. A cada sábado. A cada sábado nós vamos diluindo cada vez mais essa coisa: trabalhador, público, público, trabalhador. Essas divisórias vão se acabar, porque é todo mundo igual, momentaneamente pobres e estropiados, ao mesmo tempo filhos de Deus, e ao mesmo tempo capacitados para fazer uma nova caminhada, abandonar um velho caminho e buscar a iluminação através, e quando eu falo de Cristo, olha a dificuldade que a gente tem das palavras. Quando eu falo de Espiritismo, que eu já estou evitando essa palavra, quando eu falo de Espiritismo, que é um rótulo, isso só gera divisão. Aí quando eu falo de palavras, as palavras elas dividem. A gente tem que diluir essas palavras, para que a gente possa se perceber tudo igual. Tudo igual. É dentro desse princípio que a gente vai trabalhar depois da pandemia. E muita coisa a gente já anunciava antes da pandemia sobre mudanças, porque não é fácil te libertar dessa postura de pedinte, dessa postura de religioso. Não é fácil que essa libertação aconteça, porque ela acostuma a quem está aqui e acostuma a quem está aí. Mas essa é a nossa meta. Essa é a nossa meta. Então eu peço que vocês entendam que quando eu falo Cristo, eu não estou falando daquele homem de carne e osso que passou pela terra, não. Eu estou falando de uma mensagem viva. De uma mensagem viva. Então quando eu falo de evangelho, eu não estou falando da mensagem de um homem, porque na verdade é a mensagem de Deus.
Porque na verdade a mensagem de Deus é a mensagem da natureza. Porque na verdade só ganha um rótulo o Espiritismo, mas revela que são leis da natureza. Tomar consciência das leis da natureza é seguir o caminho de Deus e iluminar a própria alma. Olhem de novo uns para os outros, reparem no sopro de vida de cada um e aprendam a reverenciar aquela pessoa que está diante de você. Eu reverencio a vida de vocês, porque sei que amando a vocês, eu estarei amando a Deus. E eu só sou capaz de amar a Deus se eu conseguir desenvolver amor por vocês. Esse é o segredo do Cristo, essa triangulação. Essa é a espiritualidade crística, essa triangulação, eu, o outro e Deus. Muita paz, muito obrigado.